Trabalho de conclusão de curso desenvolvido para a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. O tema é a otimização do resultado financeiro em uma indústria de usinagem, com auxílio de planilhas eletrônicas. O objetivo desse trabalho é o desenvolvimento e aplicação de uma alternativa de baixo custo, que auxilie na gestão financeira e produtiva de uma empresa. Como efeito direto, é válido citar que é esperado, com a aplicação da solução, a melhoria direta na competitividade da instituição, otimizando-se também as áreas como gestão de estoque e planejamento estratégico. Após a realização de uma pesquisa, decidimos conversar com os gestores e chegamos a 2 pontos de melhoria. Primeiro, tendo em vista a capacidade produtiva e a projeção de vendas de cada item, quais seriam as quantidades ideais que poderiam ser produzidas de cada um deles para que os resultados financeiros fossem maximizados? Segundo, estabelecidas as quantidades de produção, como poderia ser associado a esse controle de gestão de estoque, tornando-a também mais eficiente e direcionada ao resultado financeiro da instituição? Traçamos também 3 objetivos específicos, que são eles: calcular as quantidades médias vendidas de cada item e, consequentemente, identificar a margem de lucro individual. Segundo, mapear as etapas do processo produtivo da empresa. Terceiro, desenvolver uma ferramenta de baixo custo para a simulação da quantidade ideal a ser produzida. Terceiro, produzir uma ferramenta de baixo custo para a simulação da quantidade ideal a ser produzida para a maximização dos lucros. A sazonalidade da demanda é um fenômeno observado em diversos tipos de empresa. Em resumo, está associado ao tipo de produto que a empresa oferece, podendo variar para mais ou para menos, de acordo com a época do ano. Sobre esse ponto, podemos citar como exemplo a indústria de sorvetes, que nos meses de verão as quantidades demandadas serão consideravelmente maiores do que nos demais meses. Este fato revela uma sazonalidade por estação climática. É fundamental que primeiro os gestores conheçam o tipo de mercado o qual estão atendendo, para que depois seja estruturada uma estratégia eficiente de contenção de picos produtivos. Por isso, os dados históricos devem ser sempre analisados, para que a partir deles sejam estabelecidas uma relação confiável entre os dados simulados e os dados reais observados, garantindo assim um processo de tomada de decisão mais assertivo. O Excel é uma ferramenta muito conhecida e utilizada no meio empresarial, e um dos suplementos disponíveis no software muito útil na resolução de questões gerenciais na área de engenharia de produção é o Solver. O Solver é um software de programação matemática integrada à planilha eletrônica, que resolve problemas de programação linear. Ele é um suplemento do Excel, pode ser usado para testes de hipótese, por exemplo, sendo uma poderosa ferramenta que permite a realização de vários tipos de simulações. Este recurso pode auxiliar na resolução de problemas de modelagem matemática. Dessa forma, ele é composto de 3 elementos principais. Primeiro, variações de decisão. São incógnitas a serem determinadas pela solução do problema. Segundo, restrições. Limitam as variáveis de decisão a certos valores possíveis. E terceiro, função objetivo. É a função a ser maximizada ou minimizada, a qual depende dos valores das variáveis de decisão. A utilização do solver é simples. A grande questão se deve à correta modelagem e à interpretação do problema. Esse trabalho utilizou como material a coleta de dados da empresa Alfa, nome fictício dado pela necessidade de sigilo dos dados expostos. Esses resultados, por sua vez, não serão divulgados publicamente devido à política de concorrência, que pode afetar a empresa. Então, a coleta de dados se baseou em 2 vertentes do histórico da empresa.
Em uma está os dados de menor volume de produção do mês realizados pela empresa no ano de 2021, e os outros dados, respectivamente, são referentes ao melhor mês da empresa em relação à produção. Como métodos, utilizamos os modelos matemáticos de programação linear, algoritmo através de 2 inputs dos dados, e utilizará o Microsoft Excel para aplicação de fórmula e interpolação dos gráficos. Após o comparativo dos algoritmos, foi realizada uma simulação utilizando o melhor algoritmo aplicado para maximizar os lucros, assim como identificar outros fatores de interferência. Dessa forma, serão utilizados os seguintes fatores: proporcionalidade. A quantidade de recursos consumidos por uma dada atividade deve ser proporcional ao nível dessa atividade na solução final do problema. Além disso, o custo de cada atividade é proporcional ao nível de operação da atividade. Segundo, não negatividade. Deve ser sempre possível desenvolver dada atividade em qualquer nível não negativo. E qualquer proporção de um dado recurso deve sempre ser utilizado. Terceiro, aditividade. O custo total e a soma das parcelas associadas a cada atividade. Separabilidade. Pode-se identificar de forma separada o custo ou consumo de recursos específico das operações de cada atividade. Agora o Rodrigo dá a sequência com o levantamento e análise inicial dos dados. Meu nome é Rodrigo, sou aluno da Univesp, do Polo de Torrinha. Vou estar apresentando agora uma parte do TCC sobre o levantamento e análise de dados iniciais. Bem, os dados fornecidos ao grupo na figura 8 podem ser constatadas as quantidades vendidas por produto nos meses de junho de 2020 a maio de 2021, enquanto na figura 9 são informadas as margens de lucros unitárias aplicadas. Então a gente tem nas colunas aqui produto e no eixo aqui as datas, né, de junho de 2020 a maio de 2021. A gente tem a média aqui em relação aos eixos, né, de produto. A média, né, nesse período em relação ao eixo foi 19, engrenagem 50, mancal 30, parafuso 150 e pinos 48. Na figura 9, a gente tem a margem de lucro aplicada aos produtos, né? Então, você tem aqui em relação ao eixo R$15, engrenagem 25, mancal 18, parafuso R$8,10 e pinos, né, R$12. Questão de mercado, né, a venda máxima em média em relação a eixo foi 60, engrenagem 50, mancal 30, parafuso 150 e pinos um total de 100. Então, essa quantidade de médias e máximas de itens absorvido pelo mercado local, conforme comentado no texto do TCC. O fluxograma de operação, né, ele se inicia, né, no torno, né, depois vai para a fresa, e na fresa vai ter a opção do material, né, se precisa furação ou não. Se necessário, ele vai para a furação, que é esse próximo passo, ou não, ele já vai direto para retífica e acabamento, e assim finaliza esse fluxo de processo. Mapeado o processo produtivo, né, conforme o slide anterior, você vai ter o descritivo das horas de trabalho, né, vai ter hora homem em relação a torno, hora homem em relação à fresa, a furação e retificação. Em relação a essa hora disponível, né, você vai ter um total, né, resultante aqui entre eixos, engrenagens, mancal, parafuso e pinos, né? Então aqui na hora torno a gente, né, constatou 2 horas, né, engrenagem 4 horas, mancal 2, parafuso meia hora e pino 1, né? E em relação a essa figura 12, né, tem uns dados em relação ao tempo médio em horas de produção de cada item por etapa. Mapear o processo produtivo, né? Então teremos os resultados aqui em relação à operação em torno de 4 operários, operação em fresa 2 operários, operação em furação 2 operários e operação em acabamento 3 operários. A validação da modelagem realizada, né, na primeira simulação,
Então, ela vai considerar, né, uma programação linear usando o solver do Excel através de algoritmos, né, que vão trazer valores, né, esses parâmetros próximos na função objetivo. E vai constatar que os mix de produção, né, do mês, né, em relação a eixos, engrenagens, mancal, parafuso e pinos, venda máxima e média mensal em relação ao mercado, eixo, engrenagem, mancal, parafuso e pinos também. E aqui a gente tem os valores, né, em relação à máxima do resultado aqui que vai ser utilizado no solver. Temos a margem de lucro, conforme dados já comentados nos slides anteriores, né, em relação a eixo. O valor em relação ao eixo de R$15, engrenagem 25, mancal 18, parafuso R$8,10 e pinos R$12. Ora, HH, que foi comentado também, né, tendo uma média, né, nesses resultados de horas. Disponibilidade de recurso, que nem hora torno, fresa, furação e retificação. E o uso de recursos do mês, né? E a proporção de máquinas. Então, quais máquinas a gente estaria utilizando, horas homem, margem de lucro, questão de mercado, né, o máximo mensal, e a produção mês. Essa interface, essa interpolação de dados, né, teve interface com o simulador do Excel, e foi utilizado o solver como software para a resolução desse tipo de problema. Validação da modelagem realizada nessa primeira simulação, ela foi descrita, né, por essa célula, né, em relação à utilização dessa forma, né, para obtenção do lucro no seguinte problema, né. Então, foi utilizado essa fórmula como base, né, e habilitado o programa solver, né, e o tipo de método de solução foi GRG, num sistema não linear, né, de resolução. A partir desse momento que a gente tem esses dados, né, em relação a mercado, margem de lucro, horas homem, disponibilidade de recursos, nessa linha, né, laranja, a gente já tem em relação à produção mês, né, que em relação ao eixo foi 19, engrenagem 50, mancal 30, parafuso 150 e pino 48, e tem o uso de recurso aos mês e a função maximizada em relação ao lucro nesse valor de R$ 3.866. A minha parte é essa e eu vou passar a sequência dos slides para o meu parceiro de trabalho. Meu nome é Alberico, vou apresentar a análise dos resultados obtidos, né, usando os seguintes dados aí para aplicar numa planilha que será exposta a seguir: uma operação em torno de 3 operários, uma operação em frisa, 3 operários, uma operação em furação, 1 operário e uma operação de acabamento. Tá? Esses dados a gente juntou aí para que houvesse aí uma função de processo produtivo, de modo que, mantidas as restrições, o lucro pudesse ser maximizado. E também operar, afirmando que o gestor, né, poderia utilizar todos os operários e tais operar em todas as máquinas, colocando como premissa também que todos pudessem realocar nas suas funções e foi estendido e válida pelo grupo. Após sucessivo teste, a melhor distribuição de pessoas da tarefa deveria ser essa, né? O torno 3 operários, operação em frisa 3 operários, operação em furação 1 operário e a operação em acabamento 4 operários. Buscando, né, uma disponibilidade, né, passou a ser 420, nessa planilha que é apresentando já pulando já, 420, 140, 560. E aí, aqui, mostra aí essa disponibilidade que eu já falei aqui no grupo, né? E esses resultados apresentados aos gestores, para que eles pudessem, posse dessa ferramenta, informações geradas, avaliar a qualidade dos trabalhos e coerência das conclusões feitas na planilha.
Olhando a compilação desses dados, o delta lucro, consideramos esse lucro máximo inicial, era de 3.866 mensais, e o novo valor distribuído após a redistribuição dos postos de trabalho, que foi 4.255. Dessa forma, percentualmente, o lucro máximo atual foi cerca de 10%. De forma parecida, quando analisamos os novos índices de utilização das máquinas, as horas efetivamente produzidas também foram maiores no segundo cenário, atingindo um índice de 14,3% maior em relação ao primeiro cenário. Aí aqui as contas, tudo baseado naquela planilha, né, que já foi mostrada aqui inicialmente, buscando essa prototipação final de 3 operários em torno, operação em frisa, 3 operários, furação 1 operário e operação em acabamento 4 operários. Considerando esses resultados obtidos, portanto, a validação quantitativa e qualitativa da solução implementada. De fato, a análise dos resultados corrobora com a otimização dos resultados financeiro proposto à empresa analisada, a qual agora possui uma ferramenta à disposição eletrônica, capaz de simular cenários de produção para auxílio ao processo de tomada de decisão. Com ela é possível orientar decisões em função do cenário. Um cenário de 10% e um outro cenário de um lucro maior de 14,3%. As referências bibliográficas, porém é válido citar também, aqui nesse último, que pela a forma e por meio do qual as simulações são geradas, é possível que se estruture uma ferramenta de modo que haja uma minimização das quantidades produzidas dos itens destinados a estoque, como de maneira bem simples é possível restringir as quantidades máximas produzidas, aquela efetivamente absorvida pelo mercado. O mercado é o alvo final de uma indústria. Então, a sua produção deve estar totalmente adequada a isso. Os estoques devem ser de forma controlada e, no máximo, a produção maximizar sempre buscando a maximidade dos lucros na ferramenta que propomos à empresa, para que pudesse haver essa maximização de resultados. Com isso, diminui a chance de gerar um custo, né, indesejado para condicionamento de peças não vendidas, e por esse motivo diz que a gestão dos estoques da empresa é indiretamente beneficiada, salientando, portanto, a validade dos trabalhos desenvolvidos. Como finalizando, considero aí que uma otimização dos resultados financeiros de uma indústria, para tantas planilhas eletrônicas, salienta-se que os resultados obtidos foram satisfatórios, medidos na prática. Ainda que os resultados tenham sido expressivos, é imprescindível nesse contexto a indicação de possíveis novos trabalhos que podem ser feitos para a potencialização dos ganhos já obtidos, retomando a premissa de que os operários possuem o conhecimento e a técnica necessária para serem pessoas a desenvolver várias tarefas. Por exemplo, pode ser analisado novos cenários em que não há separação dos postos de trabalho, reorganizando todos os processos marginais para análise do ganho de eficiência, gerando nas estações de trabalho uma maior produtividade. Então, galera, é isso aí o trabalho que gostaria de apresentar a vocês. Espero que tenha conseguido dar uma noção para vocês da nossa ferramenta e espero que tenham compreendido os resultados.